Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um De Papo na Bíblia, que é um quadro aqui no canal, onde eu busco bater um papo saudável com irmãos em Cristo sobre os mais variados assuntos dentro de uma perspectiva bíblica. Para quem acompanha o canal sabe que eu tenho postado uma série de vídeos falando sobre as doutrinas da graça. Já falei sobre a depravação total, a eleição em Cristo, a expiação eficaz, a graça irresistível, e hoje eu estarei postando o último vídeo da série com o tema Perseverança dos Santos. É importante que você assista aos vídeos em sequência para não pegar o assunto pela metade. Para me ajudar a desenvolver o tema hoje, está comigo novamente o pastor Lucas Apolinário, que é o pastor aqui da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, juntamente com o pastor Manuel, a igreja a qual eu faço parte. Ele que já me ajudou a desenvolver o tema da expiação eficaz. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, graças a Deus, Vitor. Tudo na santa paz. Graças a Deus. Então vamos começar definindo os termos. O que significa perseverança dos santos? Essa é uma doutrina, pastor, que se refere ao fato de que Deus guarda, de que Deus preserva, sustenta e protege aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, né, pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Existem vários versículos que mostram isso, como por exemplo Jeremias capítulo 32, no versículo 40, ele diz assim: "E farei com eles aliança eterna, e porei o meu temor em seus corações, para que nunca se apartem de mim." Né? Esse versículo muito claro, isso aí. Deus, ele coloca o temor e Deus se encarrega de completar essa obra. A gente, por exemplo, tem lá em Romanos 8, que fala que aqueles que foram predestinados, a estes Deus chamou, a estes Deus justificou e a estes Deus glorificou. Mesmo a glorificação sendo um ato futuro, já é algo certo para Deus. Inclusive, todos esses verbos aqui estão no passado. Né? E um clássico também está lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, em que Paulo estava preso em Roma e ele escreve uma carta à igreja de Filipos, que o ajudava bastante no ministério, e através de Epafrodito ele diz: "Eu tenho certeza, né, eu estou certo de que o Deus que começou a boa obra em vocês haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Ou seja, aqueles que de fato foram eleitos, a esses nós sabemos que Deus regenerou, o mesmo Deus que os chamou, o mesmo Deus que os justificou, é o mesmo Deus que os santifica e que os conduz firmes na fé aqui nesse mundo caído. Né? Esse mesmo Deus que nos guarda e nos protege, ele irá nos guardar até o dia de Jesus Cristo, quando os mortos ressuscitarão e nós haveremos de habitar no novo céu, na nova terra que Deus preparou para os seus. Então, o Deus que começa a boa obra de salvação, ele vai levar até o fim, porque o propósito dele é ter um povo para a sua glória, né, pastor? E a gente percebe isso. A doutrina da perseverança dos santos, é importante ressaltar que não se refere a uma ação do homem em relação a Deus, mas se refere a uma ação de Deus no homem. Embora esse homem possa fraquejar, possa duvidar, possa questionar, perder a salvação jamais, né? O mesmo Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, o mesmo Deus que nos predestinou em amor, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar e que nos deu o Espírito Santo como penhor, selo e garantia, né? Exato. E aqui é importante só uma observação: a palavra penhor se refere a quando você recebe algo de alguém na certeza de que a outra parte vai fazer o resto. E é exatamente isso que Deus faz quando ele nos dá o Espírito Santo. Nos dá o Espírito Santo na certeza de que ele se encarregará de todo o resto do processo. E selo também se refere a uma marca, né, de uma autoridade que garante que a coisa selada está segura. Né? É como se fosse uma marca de propriedade real. Inclusive o túmulo de Jesus foi selado, né, com o selo lá de Pôncio Pilatos, mas os anjos não tiveram muito respeito por isso não, né? Arrastaram a pedra mesmo assim, graças a Deus por isso. Mas o fato é esse selo significa garantia. E com isso a gente percebe, por exemplo, em Romanos 8, 38 e 39, quando Paulo usa a mesma expressão de Filipenses: "Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida", e aí eles citam uma série de obstáculos, "nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Agora, pastor, a soberania de Deus a gente sabe que não anula a responsabilidade do homem. Mas essa doutrina da perseverança dos santos, ela por acaso quer dizer que o homem pode viver de qualquer jeito? Não, de maneira nenhuma. Isso não é bíblico, isso não é coerente com a revelação bíblica.
e por isso deve ser rejeitado esse tipo de pensamento. E agradecer a você, Vitor, por mais este vídeo que me convidou. Que Deus abençoe, um prazer enorme, viu? Poder participar juntos prazer todo meu. Na difusão aí das doutrinas da graça. Mas, de fato essa questão não é verdadeira, até porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não há como vivermos da mesma maneira que vivemos no passado. Esse pensamento é baseado, às vezes, na lógica humana. Se eu tenho a salvação e eu não vou perder esta salvação, logo eu posso viver de qualquer maneira. Essa é a questão lógica humana. Porque se eu viver de qualquer maneira, não vou perder mesmo, então eu vivo a minha vida de qualquer forma. Mas na lógica bíblica, na lógica espiritual, na lógica teológica, isso é impossível. Porque aqueles que foram feitos novas criaturas, eles têm também um novo pensamento. Eles começam a odiar o pecado. Eles começam a perceber aquilo que eles não percebiam, que era um estado de rebeldia contra Deus. Então aquilo que antes para eles eram coisas normais, hoje se tornaram coisas extremamente repugnantes. Eles são novas criaturas, eles têm uma nova mentalidade, e a mentalidade primordial é glorificar a Deus. Então, de maneira nenhuma, um crente que pensa desta maneira, em primeiro lugar, que não é crente, não aprendeu ainda, né, de fato, as doutrinas da graça. É verdade. Mas, de maneira nenhuma, existem pessoas que pensam isso em relação ao calvinismo, que pensam desta maneira. O calvinismo fala assim que você é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E é verdade, uma vez salvo, é salvo para sempre. E aí, então, vem os questionamentos, já que é assim, então, podemos viver de qualquer forma. O calvinismo nunca pregou isso, muito pelo contrário, isso é uma confusão daqueles intérpretes sobre o calvinismo, pois nunca houve tal coisa, nunca houve tal pensamento em nossas doutrinas. Pelo contrário, como nós já falamos, todos aqueles que são salvos viverão para a glória de Deus, rejeitando o pecado, e mesmo quando caiam, mesmo que seja naqueles mesmos pecados de outrora, ele confessa, ele sente o arrependimento, ele continua a sua caminhada. Então, fique claro bem isso, né? É impossível, uma vez sendo salvo por Cristo, cair dessa graça, porque, na verdade, a obra do Senhor é completa, a obra vem de Deus. Se fosse uma obra humana, aí sim, hoje ele estaria salvo, amanhã ele não estaria, aí, então ele tem que preocupar bastante com a sua salvação. Mas vindo de Deus, não, de maneira nenhuma. Deus é quem preserva, cuida. Deus, uma vez feita uma aliança, é Ele quem cumpre, né? Jesus Cristo disse no livro de João, né, que ninguém arrebata da minha mão aquilo que o Pai me deu. Então não há nada nesse mundo que possa nos fazer cair do estado de graça, perder a salvação. Porém, a vida de santidade, de santificação é dada por Deus, pelo Espírito Santo, que habita em nós. Nós vamos caminhando em santidade. Não nos tornamos santos, porque nós somos pecadores, mas nós somos declarados santos. E eu vou vivendo ainda, vou cair no pecado, eu vou errar, porém, eu não permaneço. É o que João, a primeira carta de João nos fala, aquele que ama a Deus, ele que nasceu de Cristo, que nasceu de Deus, não vive pecando, né? Porque ele está sendo preservado pelo próprio Espírito Santo. E isso é importante também, porque Efésios 1, ele, por exemplo, ele nos diz, né, que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então é uma consequência mesmo dessa eleição que Deus, de fato, ele nos sustenta. Mas, repito, para você que está nos assistindo e tem dificuldade com essa doutrina, não significa que o homem eleito por Deus não vai fraquejar, duvidar e questionar, mas perder a salvação está fora de cogitação, porque depende daquele Deus que começou a boa obra, e ele é perfeito. Inclusive, só uma observação também, pastor, no livro de Filipenses, como eu falei no início, quando Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra haverá de completar até o dia de Cristo Jesus. Aí no versículo 11, ele fala, mas mesmo em meio a essa certeza, eu oro para que vocês sejam santos e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, né? Isso é uma coisa que a Bíblia deixa muito claro. Com certeza. E, pastor, agora como é que a gente pode conciliar essa doutrina da perseverança dos santos em relação a versículos que dão a entender
para quem lê de maneira superficial, que salvação se perde. Sim, aí nós partimos para aquela área da hermenêutica, né, da interpretação. Em primeiro lugar, a Bíblia não possui erros, a Bíblia não possui contradições, ela tem aparentes contradições, mas essas aparentes contradições, ciente do princípio hermenêutico de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós podemos jogar luz de um versículo para aquele versículo obscuro e assim deduzirmos de uma forma muito minuciosa, de bastante interpretação, e é lógico, com o auxílio do Espírito Santo, a gente interpreta e deduz desses versículos aquilo que de fato o texto está nos mostrando, nos revelando. Então, quando você passa assim pela Bíblia de uma forma rápida ou de uma forma isolada, você vai ver assim, nossa, mas parece que isso aqui tem... parece que a gente perde a salvação quando fala alguma coisa assim. Temos isso no livro de Hebreus, temos isso em outros livros também, mas de forma nenhuma a Bíblia pode dizer uma coisa ali e vai dizer outra coisa lá. Ela nunca entra em contradição. Pois bem, então, ciente disso, quando eu olho para algum versículo que dá uma pequena margem para esse tipo de pensamento, eu tenho que jogar outros versículos sobre ele, princípios bíblicos sobre ele, e entender o contexto sobre o que, na verdade, está se referindo àquele versículo. E o próprio apóstolo Paulo mesmo, em Romanos, por exemplo, baseado nessa questão da interpretação, se você pegar algum versículo isolado no livro de Romanos, você vai falar um monte de coisa, um monte de coisas errôneas, que não é aquilo que de fato está dizendo. Mas quando você olha o contexto de Paulo, olha os princípios de Paulo, você vai perceber que aquele versículo está dizendo em relação a alguma pessoa, algum contexto, alguma época, que precisa trazer a aplicação no geral como um todo para nós nos nossos dias. Então, não há, na verdade, nenhum versículo, por mais que aparenta ser, não há, na verdade, nenhum versículo que entra em contradição com a obra de salvação que é dada pelo Espírito Santo de Deus. É importante lembrarmos, dentro dessa doutrina da perseverança dos santos, que o Espírito Santo ele é o Espírito criador, ou regenerador, ou ainda recriador, né? A gente observa no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, que o Espírito Santo, né, pairava sobre as águas, e o Espírito Santo é que ordenava todas as coisas, que colocou tudo em ordem. Então o Espírito Santo ele é ordenador. Mas é importante lembrarmos também que aquilo que Deus, né, o Espírito Santo, Cristo, aquilo que a Trindade cria, ele preserva, ele continua criando. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas Deus não criou e ficou lá de braços cruzados, como alguns pensam hoje. Deus interfere na história do ser humano, sem sombra de dúvida. Isso aí, quem pensa diferente, não entende realmente nada da palavra de Deus, não conhece a Deus verdadeiramente. Porém, o Espírito Santo, quando ele vem em nossos corações, ele faz a mesma obra, é o mesmo princípio. Ele nos cria, ou ele nos recria, ele nos regenera. E ele nos faz vir até Deus, Deus vir até nós, e nós nos aproximamos de Deus. Então, ele não deixa na minha mão, olha, agora eu já te regenerei, já te converti, já convenci você da palavra, agora você continua aí, agora está contigo. Jamais Deus faria isso. O Espírito Santo que criou o mundo e continua criando, preservando, cuidando, intervindo em todo mundo, é o mesmo Espírito que recriou a minha vida, que colocou a minha vida em ordem, que antes estava em caos, e ele continua preservando. A não ser que esse Deus é diferente do Deus de Gênesis capítulo número 1. Mas Deus ele continua sendo o mesmo Deus, preservando a minha vida diante e de acordo com a sua plena vontade. Todos os meus dias foram escritos e determinados, antes mesmo que houvesse existido obras ou atitudes minhas ou alguma coisa minha, né? Então tudo vem de Deus, a perseverança até o último dia da minha salvação vem do Senhor. Muito bom, muito bom. Realmente, gente, a gente precisa olhar para essa verdade da Bíblia e abrir mão um pouco de nossas verdades. E o Deus da Bíblia, como o pastor muito bem disse, é um Deus muito ativo, não é um Deus como Platão defendia, que é um demiurgo que apenas cria as coisas e deixa as coisas aí soltas, né? As coisas sendo desenroladas. O nosso Deus é um Deus ativo, é por isso que no livro de Tiago, no capítulo 4, está escrito, se Deus quiser, nós não só viveremos, como faremos isso ou aquilo, né? E isso é um ensino que compõe a revelação
da palavra de Deus. Pastor, suas considerações finais, então, em relação ao nosso tema, perseverança dos santos. Isso leva a gente a ter muito temor, né? Muito temor. Paulo fala em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Ah, pastor, agora só entrou em contradição, né? Não, nada disso. Existe sim a responsabilidade humana, mas essa responsabilidade humana também, o próprio Espírito Santo é que nos dá a graça de viver, de termos essa responsabilidade, é o Espírito Santo que nos desperta, que nos leva a ter esta perseverança de desenvolver a salvação nele, por amor a ele e para a glória dele. Então é importante nós salientarmos, a lei ela nos ordena o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas só isso. Agora o Espírito Santo, ele através desta mesma lei, nos mostra o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas é o Espírito Santo que nos dá força, diferentemente da lei. Ele nos dá força, é ele que preserva as nossas vidas, nos dá perseverança para cumprirmos a lei em Cristo Jesus, para cumprirmos a lei debaixo da graça, né? Então, por isso é que ele nos persevera, nos preserva e nos desperta a desenvolver a nossa salvação. Toda a nossa força vem do Senhor e nós não devemos nos gloriar absolutamente em nada. Tudo vem do Senhor. Muito bom. No livro de Pedro, inclusive, né, pastor, ele diz, sois guardados pelo poder de Deus, né, mediante a fé, para a salvação que há de se revelar nos últimos tempos. O mesmo Deus que nos guarda é o mesmo Deus que nos diz para nós guardarmos a lei do Senhor em nosso coração, né? Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E tem muitos versículos que mostram isso. A gente poderia ficar aqui o dia todo sem dúvida. falando sobre isso, né? É verdade. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa série de mensagens sobre as doutrinas da graça. E qual a importância dessa série? É importante porque isso nos dá o conhecimento mais correto de quem Deus é. E o conhecimento correto de quem Deus é nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Tá certo? Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, pelo privilégio de participar desses vídeos aí com você. É uma benção, um prazer enorme. Logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém, em nome amém, de Jesus. Amém.